Olá! Hoje a gente vai trazer mais um assunto que foi abordado lá nas nossas lives de terça e quinta-feira no Instagram. Tem algum lugar aqui no meu Instagram ou aqui embaixo, enfim. Se você ainda não tá me seguindo por lá, toda terça e quinta tem live, então seria legal dar um follow lá para você poder ficar por dentro, né, do que a gente tá conversando nas lives e dos assuntos que vão surgindo a partir das lives, né? Porque a gente vai ampliando, é como um desdobramento, né? A gente começa com um assunto aqui, ele vai se desdobrando, se desdobrando, se desdobrando e gerando mais assunto, porque as nossas jornadas, elas são muito semelhantes. Parece que tem alguns passos que são básicos na jornada de qualquer pessoa. E eu tô trazendo para cá justamente para ampliar. Eu respondo as questões que surgem, mas dependendo do assunto, eu gosto de ampliar, que é para trazer essa percepção para de repente alguém que está vivendo a mesma coisa, ela não percebeu de fato que é isso, ela não conseguiu, ela sabe que está vivendo aquilo, mas ela não consegue dar nome para aquilo. Então aqui a gente vai desdobrando um pouquinho para poder dar nome para algumas coisas, para que outras pessoas reconheçam os mesmos processos, né? Ou processos ao menos semelhantes. Então se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, se quer participar lá, aproveita e me segue por lá e a gente vai conversando e vocês vão me ajudando, inclusive, a trazer mais conteúdo relevante para cá. Eu anotei aqui a pergunta, diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Qual o primeiro passo para resgatar a própria pele? Bom, alguém fez essa pergunta porque a live foi sobre clareza, então foi uma das primeiras lives que eu fiz nessa nova temporada. E eu tava falando sobre o conto Pele de Foca, Pele da Alma, desse livro aqui, da Clarissa Pinkola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos. E ela fala, né, dessas questões da pele de foca, né, estar na sua própria pele. Que eu não vou trazer hoje, eu vou trazer uma outra abordagem do que é estar na própria pele. Até porque esse da pele de foca tá gravado lá na live, então você pode achar por lá a live sobre clareza. E hoje eu vou trazer uma nova perspectiva do mesmo assunto, um novo panorama do mesmo assunto, até porque a pessoa que fez essa pergunta, ela quer saber o primeiro passo. Então, qual o primeiro passo para resgatar a própria pele? O primeiro passo é se dar conta, sabe? Reconhecer. Peraí, essa aqui não é a minha pele, eu não tô vivendo na minha pele. Então, se você conseguiu identificar isso, por que eu digo que isso é tão importante? Às vezes a pessoa não está vivendo na própria pele, ela tá num outro momento da vida, não reconheceu e tá batendo naquela tecla de que tá tudo bem. Não, é isso aqui mesmo, não, eu sou essa pessoa, não, eu tô seguindo o curso aqui porque eu quero mesmo seguir, faz sentido pra mim. Então ela não percebe. E eu falo isso de cadeira, porque inclusive eu fiz uma sequência de stories na semana passada, eu acho, falando sobre o que é não estar na própria pele. E eu estava definitivamente irreconhecível, totalmente diferente do que eu sou hoje. Talvez eu tenha alguma foto aí pra colocar pra vocês, totalmente diferente, gente. Teve gente que mandou pra mim no direct, nossa, você tá irreconhecível, nossa, tem certeza que é você? Não acredito. Porque fisicamente eu tava diferente, lógico, tem 16 anos as fotos que eu postei, então é óbvio que eu não ia estar com a mesma carinha, enfim, mas dava para perceber pelos olhos de que eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa, lógico, eu tinha passado por uma viuvez, eu tava criando os meus filhos sozinha, era uma situação que até justificava aquele semblante, sabe, de tristeza, de sofrimento envolvido, enfim. Mas não é só isso, não era só isso. Hoje, olhando para trás, hoje olhando para essa história, eu percebo que eu estava insistindo em alguns padrões ali para caber dentro de um sistema, de uma caixa de coisas que não faziam sentido. Eu estava insistindo porque era tudo aquilo que eu conhecia. Para mim não existia outra opção, né? Era aquilo ali. Então eu tava meio difícil de me encaixar, mas eu tava forçando ali a barra. Então eu não percebia que eu estava vivendo fora da minha pele. E aí, quando eu notei, sabe, quando dá aquele momento ahá, eu falei, não é bem isso. Não é isso que eu quero para minha vida agora, nesse exato momento. Não, eu tô vivendo uma coisa que não sou eu. Tem alguma coisa aqui que não sou eu. Então, reconhecer isso não quer dizer que você precisa voltar no caminho para saber onde foi que eu perdi a minha pele,
como foi que eu perdi minha pele, quando foi que eu perdi minha pele. Isso você pode ver lá na frente, se você achar necessário, se você achar importante. O mais importante é saber, não estou vivendo na minha pele. E agora eu vou dar um primeiro passo para saber, de fato, o que é viver na minha pele. Então, ao longo da nossa jornada, várias peles foram lançadas pra gente. Olha, essa pele aqui vai ser boa para você. Essa pele aqui é a pele da adaptação, é a pele do pertencimento. E aí você vai se cobrindo com outras peles, né, para poder se encaixar, para poder se adequar, né, a pelezinha da adequação, a pelezinha do padrão. E aí você vai se cobrindo com essas peles. E o que acontece? Quando você reconheceu que você não está vivendo na sua pele, o segundo passo que você tem que dar é começar a se despir dessas peles. Isso aqui não sou eu, isso aqui também não sou eu, isso aqui não sou eu. E aí você vai se despindo. Reconheceu que não tá vivendo na pele, começa a se despir daquilo que não é você. Começa a retirar o que eu chamo na jornada da coragem, o que são essas camadas que você precisa retirar. E aí, fez essa retirada das camadas, você vai descobrir, bom, tudo isso aqui que eu tirei não era eu, tá ok. Então, e agora, o que eu faço? E aí você passa para a experimentação. Se tudo isso não era eu, o que eu sou na verdade? E aí você começa a experimentar o que eu sou, do que eu gosto, desde quando eu não faço aquilo que faz sentido para mim, de onde que eu tirei essas ideias que eu tava colocando em prática. De repente tem um baú de ideias, né? E as minhas ideias, quais são as minhas ideias? Isso aqui é meu, não é meu? Porque você vai começar a fazer uma parte desse do reconhecimento. Isso aqui é meu, não é meu, sabe? Deixa eu jogar isso aqui não é meu, nunca foi. Eu tava fazendo isso porque eu tava indo no curso da multidão. Então você vai percebendo isso conforme você vai caminhando, conforme você vai experimentando. Então tem que ter essa fase da experimentação. Eu gosto disso? Ou eu gostava disso porque meu marido gostava? Eu gosto disso ou eu gostava disso porque meu filho queria fazer tal coisa? Então, essa nossa tendência, né, da mulher de escolher caminhos por conta das pessoas, né, do convívio, o que muitas vezes a gente acha nobre, acha que, é isso mesmo que eu tenho que fazer, às vezes a gente vai ter que dizer não e falar, olha, eu gosto de fazer isso aqui, eu não quero fazer isso aqui. Sabe aquela coisa que você fica forçando a barra? Ah, não, eu vou fazer isso porque é bom pro meu filho. Tá, melhor ainda pro teu filho é ter uma mãe inteira. Então tem coisas que você vai fazer com maior amor, que você vai fazer ou deixar de fazer com maior amor, mas não dá para ser tudo. Às vezes você vai ter que dizer não, porque aquilo ali tá ferindo o teu princípio, a tua essência, a tua pele. Então escolha muito bem as coisas que você vai fazer, experimente as coisas que faz sentido para você e passa por esse processo de experimentação até que você possa repetir e repetir. Ah, não, gosto disso aqui. Poxa, achei isso aqui muito bom, isso aqui tem tudo a ver comigo, então eu vou começar a repetir. Ah, é isso mesmo. Porque até no início, né, eu que sou uma pessoa muito entusiasmada, né, no início tudo pra mim é bom, é gostoso, é legal e tal, e chega num determinado momento, já compartilhei aqui com vocês, que eu perco o ritmo e eu tenho muita... Hoje eu já melhorei bastante, né? Mas há um tempo atrás eu tinha muita iniciativa e pouca acabativa. Então eu começava muita coisa e no final da história, né? No final do rolê, eu tava fazendo meia dúzia das 100 coisas que eu tinha começado. Então é importante você experimentar e repetir. Experimentar e praticar, porque conforme você vai praticando, você vai percebendo que aquilo ali faz parte sim de você, da sua essência, faz sentido pra você. Então, estar na própria pele é fazer tudo aquilo que faz sentido pra gente. Aqui não tô falando do que é bom, o que é ruim, do que o outro aprova, do que o outro não aprova. Quando a gente tá falando do nosso caminho, nem sempre o outro vai entender, nem sempre o outro vai aprovar. Então, quando eu tô falando da minha própria pele, é a mesma coisa. Eu decido viver a minha vida, uma vida que faz sentido pra mim. E muitas vezes isso vai dar um bug na cabeça das outras pessoas. Como que ela pode escolher isso? Como que ela pode fazer isso aqui? Como que ela
ela pôde largar isso? Como que ela pôde agarrar aquilo? Então, você vai ter que, né, dar uma tapadinha aí nos ouvidos e seguir aquilo que faz sentido para sua essência, aquilo que faz sentido e de que estar na sua própria pele faz todo sentido. Na reunião, esse livro, esse conto, foi discutido na reunião do Clube do Livro, que eu faço parte aqui em Dubai, em janeiro de 2023. Não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas em janeiro de 2023 a gente discutiu esse conto e uma das pessoas, a Úrsula, que faz parte do clube, ela deu um exemplo tão lúdico e tão válido que ficou guardadinho aqui para mim. Ela falou muitas vezes ao longo da nossa, porque foi feita essa pergunta, né? Como é você ou o que você faz quando você está na sua própria pele? E aí cada uma foi falando, né? As coisas que elas se sentem, né? Eu tô me sentindo na minha própria pele, por isso eu faço isso. Ou quando eu estou na minha própria pele, eu faço isso ou aquilo outro. E ela pontuou que ao longo da vida da mulher, principalmente, né, da mulher, ela vai colocando as coisas que fazem sentido para ela e que tem a ver com a essência em potinhos e vai congelando. Ah, não, isso aqui eu não vou fazer agora, porque aí tem, né? Ah, por causa do filho, ah, por causa do marido, ah, por causa do horário, ah, por causa disso. E aí a gente vai congelando os nossos desejos e as nossas vontades e vai ficar tudo ali, né? No freezer da vida, porque a gente vai adiando sonhos, principalmente sonhos. Então esse vídeo vem para trazer um insight, assim, de você abrir o freezer e ver, né, esse freezer imaginário e ver o que tem lá, que tá congelado desde sabe Deus quando, e que você não colocou em prática, porque, não tive tempo, não, na verdade agora não dá. E aí é sempre o seu plano, é sempre o seu sonho que vai para o freezer e você vai realizando aí o sonho de outras pessoas nessa caminhada e saindo cada vez mais da sua pele. Então, o primeiro passo, reconheça que você não está vivendo na sua pele. Segundo passo, começa a tirar aquilo que não faz parte de você. Terceiro passo, experimenta outras coisas. Abre o freezer, vê o que estava congelado lá, retira alguns potinhos, abre e começa a experimentar. Até você praticar, a ponto de você falar, exatamente isso. É isso que faz sentido. E eu vou dar um exemplo aqui para fechar esse vídeo. Eu, numa das vivências que eu fiz, em 2014, eu escrevi uma carta para mim e que depois de muitos anos eu li, eu nem lembrava do que eu tinha escrito. E lá estava falando que eu queria viajar o mundo. Em 2014 eu tinha feito já uma viagem para a Nigéria, para o Senegal, para fazer um trabalho voluntário, mas não era uma viagem turística, né? Não era uma viagem do que eu estava falando ali no papel. E no papel eu falava que, eu queria conhecer culturas, novas culturas, eu queria falar outras línguas e tal. E aí eu olhei aquilo ali, eu falei, nossa, desde quando, né, esse sonho tá no congelador, né? E aí eu tirei esse sonho do congelador lá para 2000, eu esqueci. Tá? Para falar a verdade, escrevi, depois eu li aquilo, mas esqueci. A vida acaba engolindo a gente, né? Então passou 2014, 2015, eu era funcionária pública na época, não tinha essa liberdade toda, né, para sair viajando por aí. 2016, aí em 2016 eu saí do serviço público. 2017 eu estava numa vivência também, numa imersão em São Paulo, e lá a gente fez várias atividades e uma das atividades era de meio que um resgate, né, dos sonhos. Abri eu de novo o congelador, depois de 3, 4 anos, né, abri de novo e tava lá esse sonho, né, que eu havia congelado por vários motivos, né. E aí eu resgatei aquele sonho, fiz algumas anotações no meu papel que eu tenho até hoje. E em 2018 eu saí para o mundo, saí para a vida. E o que eu fiz? Uma experimentação. Eu fui para a Inglaterra, comecei a aprender a língua. Eu fui para um lugar assim no interior que eu tive contato, assim, pouco com os nativos, né, lá da Inglaterra, mas com outros ingleses, com histórias diferentes, nigerianos, Malawi, enfim, de vários outros lugares do mundo, mas que acabaram nascendo e constituindo família ali na Inglaterra. Então, comecei a me aprofundar nessa cultura que até era diferente para mim. E nessa experimentação eu fui praticando, fui para Portugal, fui para Suécia, fui para Espanha, fui para outros lugares da África, vim aqui para Dubai. Então eu fui experimentando para chegar à conclusão que, uau,
é realmente isso que eu quero. É realmente isso que faz parte da minha essência, não é a viagem em si. É o que a viagem me proporciona em relação à cultura, língua, religiões, enfim. Então eu fui experimentando, colocando em prática, percebendo que isso de fato faz parte da minha essência, porque a minha essência, na verdade, ela tem a ver com aprendizado e compartilhar esse aprendizado. Então, enquanto eu tô aqui aprendendo, eu também tô compartilhando esse aprendizado para pessoas que tenham uma missão de vida, um propósito de vida parecido com o meu. Então, essa é a minha pele. E eu, quando estou na minha pele, eu consigo fazer de forma totalmente espontânea e fluida aquilo que faz sentido para mim. Então eu desafio você a colocar aqui embaixo o que você colocou aí no freezer, no congelador, que estava mais ou menos parecido com o que eu tinha no congelador, que era um sonho. Não tem nada a ver com viagem, tá, gente? Tem a ver com sonho, tem a ver com coisas que você quer realizar na vida. Aproveita, compartilha aqui comigo que eu vou amar saber. E curte esse vídeo se fez sentido para você. Aproveita e se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Compartilha esse vídeo com alguém, manda para alguém que tá com sonho congelado aí, tá com sonho nos potinhos. E eu te espero aqui ainda essa semana com mais um assunto que a gente vai debater lá nas lives de terça e quinta-feira no Instagram.